a combinação da inteligência artificial e plataformas low-code. Eu sou Bruno Lauter-Jung e estou apresentando o T-Inside Talk. Já bateu um papo sobre todo esse serviço, toda a integração das plataformas low-code, inteligência de dados e inteligência artificial. Bom, Leandro, queria agradecer a sua participação aqui hoje no T-Inside Talk para a gente bater um papo sobre um tema tão importante. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui e espero contribuir aí para essa conversa aí. Para a gente começar, eu queria entender justamente, já existe essa integração entre inteligência artificial, inteligência de dados e as plataformas low-code? Sim, sem dúvida. Na verdade, se a gente olhar a plataforma OutSystems, que é uma plataforma que é líder no mundo em desenvolvimento low-code, é uma plataforma que existe desde 2001 e ajudou a cunhar esse termo aí no mercado. Já faz muito tempo que já existe IA embarcada, né? Então, existe IA embarcada já antes da IA generativa, te ajudando em todas as etapas do desenvolvimento, desde a etapa te guiando durante o desenvolvimento, te sugerindo quais são os componentes que tu deve usar para construir aquela lógica que tu está fazendo. Também te ajudando na parte de troubleshooting, né? À medida que tu vai construindo a tua aplicação, ela já vai te informando se tem algo que pode ser feito para melhorar a performance do que tu está criando, ou se tem algum ponto que é impeditivo para tu publicar a tua aplicação. E também ferramentas que tu utiliza para olhar depois, de maneira macro, todo o teu portfólio de aplicações, se tem alguma aplicação ali que pode ter algum ponto de melhoria, e se tem algum débito técnico que nós chamamos. Então, já tem bastante tempo que tem sido utilizada junto à plataforma OutSystems para te auxiliar, né, como uma ferramenta de auxílio ao desenvolvedor, né? Isso faz com que, tem feito com que a gente consiga fazer entregas muito mais rápidas e com menos custo, né? Que é música para os ouvidos dos clientes, né? Tu entregar algo de forma mais rápida e com menos custo. E aí agora com a entrada da IA generativa, isso só tem melhorado, né? Então hoje, quando tu vai, por exemplo, fazer uma busca de dados, que antigamente tu tinha que fazer um filtro, tudo de forma visual, mas tu tinha que construir esse filtro lá para buscar a informação que tu queria. Hoje tu já pode fazer uma pergunta em linguagem natural para que a própria plataforma já crie aquele filtro para ti dessa forma, né? Hoje, tu já consegue, inclusive, criar uma aplicação do zero, simplesmente pedindo em linguagem natural, tu já consegue criar uma aplicação do zero, né? É claro que pode ser que a aplicação não esteja ali 100% já pronta, mas tu já economizou ali 40%, 50%, 60% do caminho, né? Então, assim, já faz muito tempo que IA é uma realidade para as plataformas de desenvolvimento low-code, né? E o que a gente vai ver a partir de então, e é uma área que eu gosto bastante, não só da parte de IA em desenvolvimento, mas também é uma IA ajudando nas aplicações de negócio que tu está desenvolvendo para atender as necessidades dos clientes do teu cliente, certo? Então, cada vez mais a gente vê disponibilizado aí, ano após ano, pelos grandes players, uma série de modelos que tu pode utilizar, e esses modelos eles têm variados usos, né, que tu pode fazer, e tu pode ir de maneira gradual, inserindo, então, a IA nessa construção das aplicações de negócio para atender as necessidades dos teus clientes, né? Então, só para resumir, tu já tem IA já há bastante tempo ajudando em todas as etapas do processo de desenvolvimento de aplicações, já te ajudando a acelerar, e também agora a gente está começando a ver a IA sendo utilizada também no atendimento das necessidades dos clientes, né, das empresas. O uso da IA generativa ela tem alguns riscos, digamos assim, de cibersegurança. Muito se falou disso nos últimos 2 anos aí, né? Questão de dados sensíveis. Como que hoje a preparação funciona para assegurar que todo esse desenvolvimento, principalmente desenvolvimento de código, seja seguro e não ocorra algum vazamento com relação aos dados que foram colocados na plataforma, né? Primeiro que o que acontece? Quando tu coloca IA junto da tua aplicação, uma das coisas que tu ganha, tu consegue acelerar também o desenvolvimento desta aplicação. Por quê? Normalmente, quando à luz de uma aplicação, tu tem que fazer geralmente um tratamento das informações, né? Ou tu tem que sumarizá-las, ou tu tem que categorizá-las, ou tu tem que normalizá-las. Esse é um tipo de demanda que normalmente tu faria na lógica da tua programação, em que hoje tu pode passar para a IA e ela te devolve já o resultado que tu pediu. Nesse processo que eu exemplifiquei aqui, a gente está passando dados para a IA. Então, por isso que eu acho que é importante tu acabar se cercando de parceiros de IA que implementam ou que estão preocupados com o uso ético dessas informações, tá? É por isso que a gente, né, hoje eu sou proprietário de 2 empresas no setor da tecnologia, uma voltada à educação, que é a BPRO Institute, que a intenção é ajudar
preencher esse gap de talentos existentes no mercado de TI e também incluir mais pessoas no mercado de trabalho. E outra empresa é a Smart Coding Lab, que é uma empresa de uma consultoria de vendas e serviços parceiras da OutSystems, né? E também nós tornamos parceiros do Google, e esse é um dos motivos, porque uma das coisas que a Google faz em relação à IA, ela estabeleceu lá uma série de 7 princípios éticos que levam ela a... que permeiam toda a tecnologia de IA delas. Uma delas é a privacidade das informações. Outra, por exemplo, é tu evitar que a IA seja utilizada para fomentar qualquer tipo de preconceito, certo? Outra coisa é evitar que a IA seja utilizada para criar qualquer coisa que possa prejudicar a segurança das pessoas. Então, tem uma série de conceitos éticos que permeiam a IA. Então, eu vejo que a resposta para a tua pergunta é procurar se associar ou introduzir parceiros de IA que estão preocupados com essas questões éticas. Porque, sim, pode ter, se tu acabar errando aí no teu parceiro de IA, pode ser que a tua informação que era para estar confinada só ao teu escopo da tua empresa, da tua aplicação, possa ser utilizada. Então, uma empresa que eu conheço bem é a Google, que nós fizemos parceria, eu sei que eles se preocuparam muito com isso, tá? E como que toda essa combinação ela pode auxiliar, de certo modo, a democratizar o acesso a, talvez, PMEs a soluções tecnológicas, né? Como que PME pode inovar a partir disso, né? Cara, excelente pergunta. Na verdade, na Forbes foi divulgado um artigo agora recente, de 4 de outubro. Inclusive, a nossa assessoria, a BRSA, pode depois mandar esse link para ti. Que é fruto de uma pesquisa feita pela Datamakers com 110 CIOs no mercado brasileiro, CEOs, desculpe, C-levels no mercado brasileiro. E nessa pesquisa eles apontaram, foi perguntado, né, quais são os fatores que acabam coibindo a implementação de IA nas suas empresas, né, nas suas empresas. E é interessante que 2 fatores apareceram como principais. O primeiro é a resistência das pessoas. 69% tem resistência, né? Responderam que é a resistência das pessoas. Então, tem medo, as pessoas têm medo que a IA vai substituir elas no mercado de trabalho, tem desconfiança com o que a IA faz, com o resultado que ela entrega, certo? Então, são alguns exemplos. E aí, o segundo fator é o fator de falta de conhecimento em IA das pessoas, né? O que acontece? Como tu tem uma abordagem de desenvolvimento muito mais simplificada com low code, porque a abordagem de desenvolvimento toda ela é feita de forma visual, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Utilizando componentes pré-prontos, né? Então, inclusive aqueles componentes que vão se integrar com a tua IA, onde tu vai passar uma informação para a IA, tu pede alguma coisa para ela, ela devolve aquele resultado e tu consome à luz do teu fluxo da tua aplicação. Então, como tem essa abordagem de desenvolvimento muito mais facilitado, então o low code permite tanto que tu compartilhe com mais pessoas o teu conhecimento, ou seja, as pessoas não precisam ser formadas em Harvard para saber desenvolver em low code, tu consegue incluir muito mais pessoas de forma mais rápida, inclusive fora de TI com isso. Então, tu consegue simplificar, com low code tu simplifica o que tu vai fazer, facilita o teu treinamento e nesse processo tu inclui mais pessoas, que é a palavra que tu usou, democratização, que eu gosto bastante. Então, tu consegue trazer as pessoas de negócio para dentro desse processo de desenvolvimento. Então, e a IA ainda ajuda ainda mais, porque a IA, como eu falei, torna muito mais simples tu criar a tua aplicação, tá? Então, essa junção de low code mais IA atua exatamente nessa democratização aí que tu comentaste, tá? E como que a inteligência de dados pode ser utilizada dentro de todo esse processo? Tá falando de preditiva, na parte preditiva? Como um todo, falar de cultura de dados, análise de dados, como que os dados podem, como que as empresas podem usar os dados a favor no meio de todo esse processo? Sem dúvida. Aí já estamos, acho que, indo por um lado que não é só a parte de geração de conteúdo, né? E automação de tarefas, né? Que é a generativa. Daí já vamos mais para a parte preditiva. Eu vejo que a parte preditiva existe um caminho um pouco mais longo de adoção, porque realmente, se tu for ver o processo, tu tem um processo mais longo de preparação para depois tu poder consumir isso na tua aplicação, tá? Porque tu tem que capturar os dados da tua empresa, certo? Das mais variadas fontes, e aí depois tu tem que normalizar essas informações de uma forma que a tua IA consiga manipulá-las, né? Isso, então, existe um tratamento de dados e para depois tu poder gerar aquele modelo para te dar, por exemplo,
te ajudar, por exemplo, no cálculo de risco, por exemplo, numa pólice de seguros que tu vai dar, ou então te dar um forecast de vendas previsto para algum período futuro, né? Então, assim, eu acho que primeiro a gente vai ver uma adoção maior de IA na parte generativa, nessa parte de criação de conteúdo, facilitar a interação dos clientes dos clientes com serviços da empresa, né, com as soluções. E depois, no segundo momento, nós vamos ter ainda que investir um pouco mais em capacitação das pessoas para fazer esse tratamento dos dados, para a gente utilizar essa parte preditiva à luz das aplicações. Tá? Mas só para deixar claro, uma vez que foi criado esse modelo preditivo, né, para tu tratar as informações, tu coloca isso de maneira muito fácil através de um conector dentro da tua aplicação feita em low code. Tá? Tanto a parte generativa quanto a preditiva. Tá? Mantendo ainda em dados, a gente tem... Dados é uma situação complicada, porque ele vem desde proteção até análise, então toda uma parte que muitas vezes é difícil para algumas empresas. Eu queria entender de você agora como que você avalia a maturidade, o momento de maturidade das empresas brasileiras com relação ao uso dos dados, tanto na parte de proteção quanto na parte de cultura, de fato. Eu acho assim baixo ainda, né? Tu pode ver que existe uma função nas empresas que é o CDO, né? Que é o Chief Data Officer, que assim, não é toda empresa que acabou implantando essa função específica. Né? Normalmente isso é uma função que acaba sendo acumulada com outras funções dentro da empresa. Né? Então, como eu comentei, eu acho, respondendo a tua pergunta diretamente, acho que ainda estamos num momento de maturidade baixa, certo? Mas, de maneira inevitável, a gente vai começar a caminhar isso. Por quê? Porque, no final, as empresas todas tentam se diferenciar no mercado, certo? Então, uma das formas de se diferenciar é tu procurar ser cada vez mais eficiente. Como é que eu consigo ser mais eficiente se eu não tenho informações sobre o que está acontecendo no meu negócio, certo? Então, concordo contigo, o tratamento de dados é fundamental. Mas ainda acho que existe um caminho assim longo ainda para percorrer aqui no mercado, tá? Acho que ele está um pouco mais atrasado do que a gente está vendo com a IA generativa. Perfeito. Engraçado, porque é uma coisa que não é tão recente quanto a IA generativa, né? Porque cultura de dados não é um assunto no hype, já é antigo. Agora, voltando para a plataforma como um todo, eu queria entender como que a união da inteligência artificial, a IA generativa, principalmente, a cultura de dados, a análise preditiva que você mencionou e a plataforma low code pode impactar na experiência do cliente, do consumidor final. Sim. Tem alguns bons exemplos, né, que a gente pode citar. Uma delas um bom exemplo interessante imagina que tu tem um comércio que tu vende, por exemplo, cafés espalhados pela cidade. Tu tem food trucks que vendem café. Então, é interessante tu pegar o teu histórico de dados para prever onde é que tu tem que estar posicionado os teus caminhões para tu maximizar as tuas vendas, né? Então, esse tipo de informação a gente vai cada vez mais ver, né? Como auxílio aos nossos processos de vendas, né? Nós vamos começar a ver cada vez mais essa parte preditiva. E aí, assim, até ajudando a responder a pergunta anterior, o que acontece? Eu acredito que ela veio para ajudar muito no tratamento das informações, porque é verdade, há muito tempo as pessoas já estão tentando se preocupar com as informações, mas capturar as informações, tratar as informações, tudo isso acabou sendo um processo bastante especializado, vamos dizer. Com IA, uma vez que tu limpou as informações que tu precisa, para tu pedir para ela tirar aqueles insights, por exemplo, como eu dei de exemplo agora, num forecast de vendas de uma atuação na área de alimentos, né? Então, IA acelera muito esse processo, depois que tu fez essa captura dos dados, o tratamento das informações mínimas, e depois para tu tirar esses insights, fica muito mais fácil. E uma vez que eu criei aquele modelo com as minhas informações, que já foram tratadas, e IA já foi rodada ali para descobrir aqueles insights que nós procuramos, basta criar um conector para isso, e depois consumir ele em quantas aplicações eu quiser à luz do low code, tá? Então, não tem retrabalho, né? Tu vai criar aquele conector uma vez e depois disso tu pode consumir isso como um serviço em várias aplicações que tu tiveres, tá? Leandro, você falou muito sobre a IA generativa na parte de criação de conteúdo, geração de conteúdo, né? Mas eu queria entender também como que ela impacta na automação de processos. Se você acha que ela já tem um impacto, já tem um caso de uso bom para ela, ou se você acha que ainda o RPA está servindo muito bem?
Olha, não só na automação de processos, né? Vou dar um exemplo que a gente fez agora, real, até eu brinco aqui. A cunhada de um dos meus sócios da Smart ligou porque acendeu uma luz no painel do carro dela e ela não sabia o que era e pediu ajuda dele para descobrir e ela estava parada no trânsito, né? Então ele pegou o manual do carro, procurou e tal. Então, assim, em coisa de minutos, nós criamos uma aplicação utilizando um modelo de IA que analisa imagens e adicionamos a nossa IA esse manual do carro, né? E aí, a partir de então, qualquer imagem que eu passar do painel do carro, ou dos carros, depende de quantos manuais de carro eu colocar lá, a IA consegue te dizer se aquilo ali, o que é que está acontecendo, se tu deve ou não se dirigir a uma oficina, certo? E aí, se tu olhar isso à luz de uma aplicação, tu consegue, inclusive, já acionar, por exemplo, a tua concessionária, por exemplo, agendar algum uso para ela, né? Outro exemplo interessante, que não é de criação de conteúdo, mas nós fizemos esse exemplo também de analisar, por exemplo, exames médicos. Imagina uma pessoa idosa que, quando olha aqueles exames médicos, assim, até pela letra que está ali, o tamanho da fonte, é complicado dela entender aquilo. E também existe uma interpretação daquilo lá, que, claro, um médico que vai fazer, mas seria interessante ela saber, à luz do exame dela, que médico ela precisa procurar, né? Então, nós também fizemos um exemplo disso, que era batendo uma foto de um exame de saúde que foi feito, mostrar aquelas informações de uma forma mais visual e maiores, assim, para que uma pessoa idosa consiga ver aquela informação. E aí, ali mesmo, a IA já respondendo se, a partir daqueles exames, se a pessoa deveria procurar algum profissional médico e de qual área. E aí, se tu colocar isso dentro de uma aplicação, por exemplo, de um plano de saúde, já poderia indicar, olha, na tua região tem esses 2, 3 especialistas aí, tu quer agendar alguma coisa com eles, né? Então, assim, não acho que existe só esse foco na geração de conteúdo. Acho que tem vários exemplos e a gente ainda está tateando isso, né? Em relação à automação de processos, sim, eu acredito que a IA pode colaborar bastante, né? A gente vê isso já, por exemplo, na própria área de desenvolvimento, né? Uma das etapas que nós temos ali na parte de desenvolvimento é a parte de testes, né, da tua aplicação, né? Então, a gente vê isso já acontecendo, onde a gente utiliza IA para acelerar esse processo, né? Quando a gente tem também a parte de prototipação também, a gente vê isso auxiliando em todo esse processo aí de desenvolvimento, né? E aí eu acho que a questão é uma questão muito natural a gente começar a identificar essas oportunidades que tem no negócio das empresas e começar a inserir a IA para fazer isso, né? Uma das formas que a gente vê muito é a IA entrando na parte de agentes, né? De atendimento, né? E ali, a partir do agente de atendimento, ele mesmo já conhecendo as informações daquela empresa e todos os processos que devem ser seguidos, ele mesmo já consegue automatizar aquele processo de atendimento, né? Então, acho que isso aí é uma questão de expandir isso para outras áreas, né? E hoje você identifica algum setor específico que esteja sendo mais impactado por essas tecnologias? De low-code e IA? É. Cara, a gente vê low-code sendo utilizado mais no setor financeiro, a gente vê. Naturalmente, o setor financeiro investe bastante em tecnologia, né? Mas não é porque existe uma tecnologia específica para o setor financeiro, simplesmente, né? É mais simplesmente porque o setor financeiro é um que investe muito em inovação, certo? Mas, de maneira geral, a gente tem visto uma distribuição uniforme nos segmentos. Então, o pessoal está utilizando para os segmentos médicos, por exemplo. A gente vê indústrias utilizando isso já, analisando como utilizar. A gente vê também outros segmentos, né? Não tem um segmento específico assim. Mas, de novo, se tu pegar a fatia lá, tu vai ver que talvez 20 e poucos % dos segmentos são clientes do setor financeiro, mas é mais por causa disso, mais porque é um setor que investe mais em inovação ou investe mais à frente do que outros setores, tá? Mas não obrigatoriamente. A gente, por exemplo, a Smart Coding Lab e a Bipro, elas são recentes, elas têm 2 anos de vida, tá? Só que a gente já tem na Smart Coding Lab 12 clientes, tá? Clientes dos mais variados segmentos. Então, tem clientes que nós criamos com low-code uma solução para gestão florestal, tem um cliente que nós criamos um portal onde os clientes dele pedem benefícios para os seus colaboradores, tem um outro cliente onde a gente utilizou para digitalizar e automatizar um processo de colocação de combustível em aeronaves. Então, sim, são as mais variadas usos, né? Inclusive, a plataforma OutSystems Low Code
a Enterprise Low Code da OutSystems, ela é uma plataforma que, claro, tu pode criar aplicações departamentais com elas, né? Mas não é bem o foco. Geralmente a gente acaba pegando aplicações core ou mais robustas para a gente trabalhar. Então, se tu for ver no portfólio de clientes da OutSystems, tu tem, por exemplo, o Master Union, onde quando tu transfere dinheiro, tu utiliza ali uma aplicação feita em cima de OutSystems. Tu tem aqui no Brasil uma Unimed que utiliza toda a solução de telemedicina em cima. Tu tem uma Nimbe aqui no Brasil, que é uma empresa de supply chain, líder nesse segmento, onde todo o relacionamento com o cliente é feito com aplicações feitas em cima de OutSystems. Tu tem um KeyBank nos Estados Unidos, que toda a solução, o app de relacionamento com o cliente é feita em cima de OutSystems, então tem os mais variados segmentos. Então não tem um segmento específico, tá? Sim. O que eu acho bom. E até acho bom para inovação também. Eu acho legal que, assim, porque isso é uma coisa que a gente fala. Por exemplo, nós fizemos um exercício à luz de gestão de projetos, que era a gente pegar as gravações das reuniões que nós temos de levantamento de requisitos e inserir numa IA. E a gente pedir para a IA sumarizar aquela reunião. Ou seja, então ela pega, transcreve o que foi dito e sumariza. E a partir de então que eu carreguei aquilo numa IA, eu posso perguntar sobre a reunião. Uma pessoa não participou da reunião. Ela não precisa parar uma pessoa que participou para perguntar. Ela pode perguntar para a IA. Porque a IA tem todas as informações ali integrais. Por exemplo, foi falado alguma coisa sobre a data de Go Live, por exemplo, nessa reunião, ela vai te dizer que foi feito. Tu pode até pedir para ela te falar isso, caso tu coloque um outro componente lá, que é converter texto para voz, né, caso tu precise, tá? Só que daí, quando a gente criou aquilo, a gente falou, cara, eu posso utilizar isso. Ontem eu estava em reunião de condomínio. Quem não foi na reunião de condomínio poderia, se tivesse uma aplicação lá que pudesse consultar o que aconteceu na reunião de condomínio, poderia utilizar aquilo. Poderia ter um médico que estavam discutindo sobre o paciente, teve as consultas que o paciente participou e ele quer que um outro médico dê uma opinião. O médico não precisa ver todas as consultas. Ele poderia perguntar para a IA sobre o que aconteceu com as consultas. Tu poderia ter uma reunião de forecast de vendas e alguém não participou do forecast de vendas, mas poderia estar lá. Tu poderia ter uma reunião que tu faz trimestralmente com relação com investidores. Cara, depois que tu fez a reunião, o investidor que não participou, pode deixar essa informação na IA. Então, assim, às vezes um modelo que é criado, tu pode utilizar para vários usos. Por isso que eu te falo que não há um segmento específico e a gente está ainda no começo dessa jornada aí, sabe? A gente que está tateando ainda os usos que nós vamos ter. E aí, só para concluir, quando eu comentei daquela pesquisa que foi feita, que saiu na Forbes, né? O item número 1 era as pessoas tinham resistência à adoção, né? Resistência à mudança e tal. Uma das formas de tu resolver isso é fazer uma adoção progressiva. Então, se fosse um mineiro, diria comer para as beiradas, certo? Eu me lembro de um exemplo que eu vi de um CIO do CERN, aquele acelerador de partículas que fica lá na Europa, que ele foi implementar uma solução e ele falou, cara, o jeito certo de implementar qualquer solução é tu fazer que nem o voo do pato. Que o pato ele voa devagarinho, baixinho, depois ele vai subindo devagarinho, depois ele sobe. Então, em vez de ele pegar e subir direto, né? Então, a gente pode usar o exemplo que quiser aqui, né? O voo do pato, o comer pelas beiradas. Mas o fato é, fazendo uma adoção progressiva, acredito que a adoção de IA nas empresas ela vai ter mais sucesso. Então, tu não pega e faz uma adoção Big Bang. Tu pega uma aplicação, como nós temos feito hoje nos clientes. Nós estamos desenvolvendo uma aplicação levantando os pré-requisitos. Aí, por exemplo, existe uma necessidade lá que é precisamos criar um formulário com X campos que sejam preenchidos para seguir o processo. Daí a gente pensa, será que é interessante que a pessoa que vai responder esse formulário ela possa responder com voz? É interessante, porque o nosso público é um público mais idoso. Ou pode ter alguma limitação para preencher ali de alguma forma esse formulário. Opa, então tem uma oportunidade para botar IA. Então tu introduz a IA ali naquela forma, pontualmente. Aí depois tu vai indo, todo o teu portfólio de aplicações, todo aquele backlog de aplicações que tu tem, tu vai vendo no levantamento de requisitos se tem algum ponto que vale a pena incluir IA. E aí tu vai adotando isso de maneira progressiva. Então uma forma de tu resolver o problema número 1 lá é tu adotar ali low code que simplifique, tu consegue colocar mais gente on-board dos projetos e tu coloca IA de forma progressiva, né? Aí acredito que vai tirar o medo das pessoas essa mudança aí que vai acontecendo, porque ela é uma mudança gradual. Tá? Perfeito. Leandro, para a gente encerrar o nosso bate-papo hoje, eu queria saber de você como que todo esse movimento, queria saber não só como, mas também se de fato fará, se ele vai impactar nos empregos para desenvolvedores.
Eu não acredito, porque, como eu falei, né, até exemplifiquei na própria plataforma OutSystems, imagina, as pessoas desenvolviam via texto. E aí, a partir de então, tu consegue desenvolver com componentes pré-prontos, arrastando para um canvas na tua tela e montando as tuas páginas, a tua lógica, as tuas entidades que vão armazenar os teus dados. Com isso, tu conseguiu fazer com que consegue entregar mais coisas em menos tempo. Também tu pode entregar mais coisas com menos pessoas. Só que hoje existe um déficit enorme de profissionais no mercado, não só em low-code, em tecnologia no geral, né? Então, na verdade, a tecnologia acabou abrindo mais empregos, né? Agora, não mais de desenvolvedores que vão desenvolver no modo tradicional, que nós chamamos, mas desenvolvedores que vão desenvolver do modo visual, com essa abordagem nova low-code, né? A mesma coisa vai acontecer com IA. Então, por exemplo, nós demos o exemplo da IA preditiva. Existem muito poucos profissionais no Brasil hoje que podem fazer esse tratamento de dados hoje, utilizando a IA para fazer essa modelagem de dados ali, para depois tu fazer as tuas predições, né? Então, assim, vão surgir novas oportunidades de trabalho. E cada vez mais eu acho que o desenvolvedor, que eu sempre achei que deveria fazê-lo, mas cada vez mais o desenvolvedor vai ter que se aproximar do negócio. Né? Sempre é muito bom que o desenvolvedor, antes de meter a mão no teclado, né, ou no mouse, que ele tente entender por que ele está fazendo aquilo, né? Qual é a dor que ele quer aplacar, né? Que aquele fruto do trabalho dele vai resolver. Qual é o problema que ele quer resolver, né? Em suma, um desenvolvedor é um resolvedor de problemas, né? A tecnologia é uma forma de resolver o problema. Então, por algum motivo no passado, as coisas pegaram e deturparam um pouco. O desenvolvedor acabou sendo um desenvolvedor que é um cara muito bom tecnicamente, às vezes nem sabe para que está usando aquilo. Não. Na verdade, só tem sentido aquele conhecimento quando aplicado a algum uso. Então, qual que é o aplicado? Para que tu aplica aquilo? Para resolver um problema da empresa que tu está trabalhando ou para resolver um problema que tu tenha na tua vida, talvez, tá? Então, cada vez mais o desenvolvedor vai ser empurrado a aprender coisas novas. Cada vez mais o desenvolvedor vai ser empurrado para se aproximar do negócio. E cada vez mais o desenvolvedor vai ser empurrado para desenvolver competências comportamentais. Até se tu vai participar ativamente muito mais do levantamento de requisitos, entendimento da quais são as necessidades, né? Qual é o propósito daquilo que nós estamos fazendo, tu tem que desenvolver algumas competências comportamentais que às vezes tu não tinha. Só que isso aí é tornar a pessoa cada vez mais humana, e não é essa a missão que nós temos? Será que nós precisamos de gente mais humana ou de mais desenvolvedores técnicos? Precisamos de cada vez mais pessoas humanizadas, certo? Então, não, eu acho que a IA é uma libertação da escravidão que nós tínhamos. O ser humano estava colocado no lugar errado. O ser humano estava no lugar da máquina. Agora o ser humano não está mais. Agora nós vamos botar a máquina para fazer o trabalho de máquina e o ser humano para fazer o trabalho do ser humano. E nesse sentido, cada vez mais nós vamos ter melhores desenvolvedores. Tá? Então eu não acho IA como uma ameaça. Simplesmente eu acho que IA é uma ferramenta que vai ajudar com que todos nós cresçamos profissionalmente e pessoalmente. Perfeito. Leandro, eu queria agradecer sua participação aqui no The Inside Talk e todo o conhecimento que compartilhou comigo. Espero revê-lo em novas entrevistas e eventos da The Inside. Eu também. Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Até a próxima.